Laodiceia. Laodiceia significa que pertence a Laodice, uma cidade situada na parte da Ásia Menor, cujas ruínas ficam perto de Denizli, a cerca de 150 quilômetros ao leste de Éfeso. Era conhecida anteriormente como Dióspolis, mas equivalentemente reconstruída no terceiro século a.C. pelo governador Antíoco II, e assim chamada em homenagem à sua esposa, Laódice. Situada no fértil vale do rio Lico, Laodiceia ficava no entroncamento de principais rotas comerciais e ligada por meio de estradas às cidades como Éfeso, Pérgamo e Filadélfia. Laodiceia usufruía de grande prosperidade e era conhecida como a cidade manufatureira e o centro bancário. Um indício da grande riqueza dessa cidade é o fato de que, quando sofreu extensivos danos causados por terremotos, no período do reinado de Nero, ela conseguiu construir-se, ou seja, ser reconstruída sem nenhuma ajuda financeira de Roma. A lã negra, a lustrosa da cidade e as suas roupas fabricadas por ela era amplamente conhecida, e também suas sandálias e medicina. Por ser uma sede de uma famosa escola de medicina, esta cidade provavelmente também produzia o remédio para os olhos conhecido como pó frígio, um tipo de colírio para os olhos. Esta cidade, porém, tinha uma grande desvantagem. Diferente das cidades vizinhas como Hierápolis, com suas fontes termais famosas por suas propriedades curativas, e Colossos, por suas revigorantes águas frias, Laodiceia não dispunha de suprimento permanente de água. A água vinha canalizada de considerável distância até Laodiceia, por via de aquedutos das fontes terminais, depois por blocos cúbicos de pedras perfuradas, chegando assim morna na cidade. A qualidade da água já não era considerada boa, e a cidade ganhou a reputação de não muito boa por não haver água potável no local. Ao engolir a água, muitas pessoas tinham náuseas e vomitavam, que serviu de base para a analogia de Apocalipse, no seu capítulo 3, versículo 14 ao 22. Aproximadamente no primeiro século da era cristã, havia sido habitada por uma colônia de judeus, considerados importantes e muito ricos. Esses judeus normalmente enviavam uma grande quantidade de contribuição de ouro para a construção do templo em Jerusalém. Segundo Cícero, o governador romano Falco confiscava mais de 10 quilos de ouro dessas contribuições enviadas pelos judeus. No primeiro século da era cristã, havia uma congregação cristã em Laodiceia, que se reunia na casa de Nifa, uma irmã cristã local. Sem dúvida, os esforços de Epáfras contribuíram e muito para a formação da congregação local, segundo está escrito em Colossenses 4, no seu versículo 12, 13 e 15. É provável também que os efeitos da obra de Paulo em Éfeso tenham alcançado também a Laodiceia. A congregação de Laodiceia era uma das sedes na Ásia Menor, que na revelação em João, na ilha de Patmos, o próprio Jesus dirigiu com mensagens pessoais à igreja de Laodiceia. Naquele tempo, perto do fim do primeiro século, a congregação laodicense tinha pouco que se recomendar. Embora fosse materialmente rica, era espiritualmente pobre. Ao invés do ouro manipulado pelos banqueiros, ao invés das suas roupas de lã, ao invés de remédios para os olhos, Laodiceia precisava de coisas assim, mas no sentido espiritual. Necessitava de ouro refinado pelo fogo. Necessitava de roupas que lhe dessem uma característica cristã, pois as que usavam era tão vergonhosa quanto a sua nudez física. Precisava de um unguento espiritual para os olhos, que assim fosse removida toda a cegueira espiritual acerca da verdade. Tinha que se tornar estimulantemente quente ou revigorantemente fria, mas não devia permanecer no seu estado que se encontrava, morna.